É uma questão de cultura, é a gente, primeiro, entender que isso é importante e necessário e a partir daí começar a se interessar e a se dedicar a fazer essa diferença. Fala pessoal, bem-vindo a mais um podcast Elite Training. Hoje, mais uma vez com o meu grande amigo e convidado, Kleber Maffei. A gente vai conversar bastante nesses próximos 40 minutos a uma hora. Antes eu queria dar alguns recados importantes aqui antes de começar. Lembrando que agora em março a gente tem a certificação do CHPCL2 presencial, que no último final de semana de março acontece aqui em São Paulo. É o primeiro CHPCL2 do ano. E a gente está aí muito animado agora com esse ano, com as coisas voltando, preparando materiais novos aí. Sempre muito legal contar com a presença de vocês e poder interagir com vocês aí em 3 dias de certificação. O CHPCL1 continua também aberto para venda online, né? A gente tem aí o curso agora disponível para todos aqueles que querem fazer a certificação online. Para poder fazer o 2 não é obrigatório cumprir a 1, né? O fato de você ter a 1 já te capacita para fazer o 2, porque é um material que está sempre evoluindo, sempre crescendo. Então o objetivo é que vocês possam ter aí uma fonte quase que inesgotável de informação e que vocês podem completar no momento em que acharem mais conveniente, tá? Outra coisa importante, a gente está vindo com uma certificação nova que a gente vai estrear em abril, que é o Elite Master Training. A gente vai ter o primeiro curso aqui em São Paulo. É um curso também de 2 módulos e vai ter também conteúdo online. Então aqueles que vão adquirir o curso vão já adquirir todo o pacote. É realmente uma certificação, uma formação para profissionais que trabalham com preparação física e personal training. É um curso da Elite Training, que a gente já tinha esse curso quando a gente lançou a empresa lá atrás, reciclou, colocou muita coisa nova e está trazendo muita novidade com relação ao conteúdo. E também tem uma outra novidade que eu não posso abrir ainda 100%, mas que é uma outra, vamos dizer assim, é uma certificação internacional que está vindo para o Brasil, já é consagrado no mundo inteiro, principalmente nos Estados Unidos, e a Elite Training hoje vai ser uma parceira. Em breve a gente vai anunciar isso para vocês com mais detalhes, tá bem? Bom, para começar hoje, estou com meu amigo Kleber Maffei. A gente vai discutir aí nessa próxima hora tudo relacionado ao agachamento, levantamento TR Power Clean. Muito pelo contrário. Se você quer um podcast que continua falando sobre essas coisas, não é esse. Tá? A gente já tem muito material online que fala sobre treinamento, que fala sobre como colocar treinamento, como colocar exercícios e movimentos no programa de treino. É o que a gente faz no dia a dia, como preparador físico, como treinador. Mas o podcast está aqui para conseguir expandir mais informações, porque a gente acredita que é isso que precisa na nossa área hoje, né? Profissionais do treinamento falando coisas que não só são relacionadas ao treinamento físico, ao movimento, né? Que consigam entender que o movimento, na verdade, está relacionado com uma série de fatores externos, né? E condições externas que vão favorecer ou atrapalhar o movimento, né? Ou o planejamento de treino em geral. E a gente tem que estar atento a isso. Então é um podcast para a gente discutir sobre tudo. Como vocês já podem ter visto, a gente já teve aqui gente do mercado financeiro, já teve atletas de jiu-jitsu, atletas do tênis, natação, psicólogas, pessoal que está ligado ao futebol. Tem muita gente aí, convidados de fora do Brasil, da Austrália, dos Estados Unidos, né? A gente vai continuar colocando esses conteúdos, muitas vezes com coisa técnica específica e muitas vezes, como o dia de hoje, falando um pouco mais de aspectos gerais relacionados ao treinamento. Em outras palavras, filosofando um pouco mais, tá? Então, estou aqui com meu amigo Kleber. Kleber, mais uma vez, obrigado por ter aceitado o convite para estar aqui com a gente hoje e bem-vindo. Fala, Luiz. É sempre bom a gente estar junto, embora a gente está sempre junto, né, conversando, né, não é uma novidade para nós, mas eu acho que o valor desse encontro aqui é a gente poder expor as nossas conversas, as nossas ideias, as nossas reflexões para que mais pessoas possam também participar, né, dessa troca de ideia que a gente tem constantemente. E como você falou, assim, você foi muito feliz na apresentação, né? Você usou a palavra detalhe. A gente sabe que o que faz a diferença na vida, no esporte, no treinamento em si, são os detalhes, né? E é justamente nesse ponto que muitos de nós acabamos negligenciando e aí comprometem os resultados. Então, eu resumiria que o que a gente vai falar aqui hoje pode ser entendido como detalhes, mas não necessariamente subestimando, muito pelo contrário.
entendendo como pequenos detalhes podem fazer uma grande diferença no resultado como um todo, né? Seja num atleta mesmo de performance ou numa pessoa que treina com a seriedade de um atleta também, né? Então eu vou começar, cara, é engraçado que a gente está falando sobre isso hoje, e hoje mesmo eu vou começar dando como se fosse um estudo de caso. Um exemplo aconteceu comigo hoje pela manhã, que eu acho que vai abrir o assunto e aí você pode discorrer um pouco mais sobre isso. A gente faz essa consultoria de um clube de futebol feminino aqui em São Paulo e a responsável técnica, né, me ligou hoje para a gente discutir algumas mudanças que vão ter que ser feitas na preparação física, né? E algumas coisas que eu já havia conversado com os preparadores físicos lá, mas que a gente vai ter que adaptar para poder individualizar um pouco mais o processo de treino. Bom, e eu tive lá algumas semanas, a gente formatou a preparação física para começo de temporada, definimos quais eram as diretrizes que a gente ia seguir agora. E para geral, na verdade são categoria de base, são mais de 150 atletas de diversas categorias, então é um pouco complexo tentar achar um meio termo para tudo. Mas, obviamente, que a gente, né, já tem um pouco de experiência na área, consegue já dar o pontapé inicial para começar o ano e depois fazer os ajustes conforme o ano vai acontecendo. E depois que eu saí de lá, né, a responsável pela preparação física, principalmente das equipes mais avançadas ali, sub-20, sub-17, me telefonou e disse que o programa estava muito bem elaborado, mas que existem atletas que já estão bem condicionadas porque treinaram nas férias, porque já vêm se preparando para começar bem o ano, porque são atletas que têm chance na seleção brasileira, então já treinaram, vieram super preparadas, aproveitaram esse final de ano para, né, conseguir estar bem para atender as demandas do ano e aproveitar as oportunidades que elas vão ter. E que aquela programação que a gente tinha feito para todo mundo, na verdade, não deveria ser usado com elas, porque, na verdade, ia acabar destreinando elas, né? E eu disse que, perfeitamente, que o programa era justamente para ter essa flexibilidade. A gente faz um planejamento geral, mas ele não leva em conta a individualidade. E que cabe ao treinador e ao preparador físico perceber a hora de fazer o ajuste e a mudança sem ter que olhar no livro ou consultar das pessoas, porque ela tem esse feeling, ela consegue entender que, imagina que uma atleta passou as férias inteiras se preparando e ela chega no primeiro dia de treino e a preparadora física está colocando aquele treino básico que basicamente não é peso, é só mecânica de movimento, e ela vai emocionalmente já se sentir diminuída, no sentido de que, poxa, vou destreinar, ela já começa a fazer as coisas de maneira contrariada. E a preparadora física, ou o preparador físico no caso, não conseguem identificar isso no atleta para poder fazer um ajuste e falar, não, quer saber? Vocês que já vêm treinando, entendendo que essas pessoas têm uma demanda diferente, vocês vão fazer, basicamente todo mundo está fazendo, mas vamos intensificar um pouco mais o que vocês precisam. Ninguém ensina isso. Isso não é uma coisa que você aprende na faculdade, não é algo que você aprende num curso de final de semana. É algo que tem que ser inato na preparação física. Ou seja, essa percepção que vai além do treino. Porque se você fica olhando o treinamento, como acaba acontecendo, você acaba colocando a mesma coisa para todo mundo sem identificar que naquele momento para aquele atleta aquilo é o que ele menos precisa. O que ele precisa é daquele impulso, né? Que ele precisa entender que a preparadora física, o preparador olhou para mim e sabe das minhas necessidades, independente do que o resto do grupo está fazendo. E tudo isso vai influenciar no resultado. O que está faltando para os treinadores e preparadores físicos conseguir identificar isso e não ficarem reféns só de manuais, reféns só de textos? Porque a gente sabe que no momento em que a coisa, em tempo real, as coisas não acontecem conforme está no livro, né? E tem outras coisas que é esse feeling, né? E eu acho que a nossa área ainda carece muito disso, de não querer só colocar frases dentro de um aluno, mas sim entender todo o contexto, né? E aí, o que você acha? Cara, eu como sempre vou me sentir muito à vontade de expor as minhas reflexões a respeito, sem compromisso de ter uma conclusão única ou uma verdade absoluta, tá? Porque eu acho que essa situação específica, ela tem muitas formas de ser interpretadas, né? Mas que eu acho que ela é muito importante como um estímulo para nós da área do treinamento, da educação física e tal, para a gente poder enxergar além do que a gente está vendo. Acho que essa é a grande questão, assim, né? A gente pode ver de várias formas, como eu falei. Primeiro, sendo um esporte coletivo, cara, eu nunca posso
pensar de forma exclusivamente individual, sabe? Então, tipo assim, por mais que alguém queira mais ou está mais afim, eu tenho que estar acompanhando isso de alguma maneira, monitorando e equalizar pensando no todo, porque senão isso uma hora vai refletir no todo, né? Isso é fato. Mas o que me chama a atenção nessa situação é uma falta, talvez a maneira como eu vou expressar aqui talvez não seja mais adequada, mas acho que vocês vão entender. Uma falta de referência, eu diria. Tá? Uma falta de referência no sentido assim, se eu estou à frente de um grupo de atletas no sentido de prepará-los, eu não posso simplesmente me preocupar em planejar e aplicar. Eu tenho que ir muito além disso. Eu tenho que ter um cuidado e um interesse de saber assim, até que ponto tudo aquilo faz sentido para cada uma daquelas pessoas que estão envolvidas. Até que ponto cada uma está entendendo a importância daquilo, até que ponto cada uma entende qual é a sua responsabilidade dentro daquela programação. Então, existe uma necessidade muito importante aí de aproximação, de se tornar referência mesmo. A gente sabe que o esporte, ele naturalmente ele exige intensidade, compromisso, superação, uma série de coisas que ao longo do tempo a gente se acostumou com essa cultura de como as coisas acontecem, e eu acredito que agora talvez um pouco mais, mas ainda não o ideal, a gente não se preocupa nessa questão assim de dar significado para o atleta. Ó, sabe por que você não vai fazer isso? Por causa disso. E aí, é interessante você dar isso como exemplo, porque me chamou a atenção justamente no final do ano, alguns jogadores do Palmeiras saíram de férias, né? E hoje com rede social você acaba, nem que você não queira, você acaba vendo coisas, né? E me chamou a atenção que alguns deles, cara, estavam na praia fazendo agachamento, dando tiro e tal. Aí eu falei, cara, mas o cara tá de férias, bicho, não é por acaso que você tá de férias, sabe? Então assim, será que ele não foi orientado? Será que ele foi orientado e ignorou a orientação? Então esse pra mim é um ponto muito importante, sabe? Assim, de você como responsável pela preparação de um grupo, ter a preocupação de saber realmente se todos estão compreendendo o porquê das suas orientações. Porque, por exemplo, se está de férias e você como um preparador físico está considerando que seus alunos estão realmente, seus atletas estão descansando e um deles não está, quando você volta, já gerou uma série de impacto, né? Tanto a questão do destreinamento quanto a questão de atrapalhar a sua programação no sentido de evolução. Então, eu acho que o primeiro ponto que a gente tem que considerar isso, cara, assim, eu não posso, enquanto um treinador, enquanto um preparador físico, simplesmente fazer a minha programação e aplicar. Eu tenho que exercer ali um papel, cara, nos meus discursos é inevitável cair na questão da educação, sabe assim? Mas eu tenho que ter um papel de educador até para o meu benefício como um preparador físico. Porque quanto mais eu educo, mais eu trago esses atletas a meu favor, assim, né? Trago eles como aliados. Porque uma vez que eles entenderam o porquê, eles mesmos vão se policiar, eles mesmos vão contribuir, eles vão saber até me dar feedback de como estão sentindo com muito mais propriedade. Então é muito importante ter essa preocupação de educar, eu diria, sabe? Assim, para que eles façam parte do processo, não simplesmente executem, mas que eles entendam por que eles estão fazendo. É o tal de dar significado, né? Como é que você cria isso num profissional? Porque é uma das coisas que... Eu até fiz uma publicação esses dias falando da importância do curso de graduação, né? E aí eu enumerei uma série de fatores do porquê é importante a pessoa ter o curso superior. Mas a gente sabe que o curso superior também não vai conseguir atender a todas as necessidades de um profissional. Tem coisas que ele só vai saber uma vez que ele cai no mercado. Porque é a vida real, é a vida acontecendo, né? E vai da sensibilidade, do talento, da formação... do caráter daquela pessoa em conseguir identificar aquilo que é importante para ela ou não, daquilo dos valores, né, que ela tem. E, obviamente, usar isso também, uma vez que ela vai atender, né, mais profissionais que lidam com saúde, né, e saúde de terceiros, né, é importante. Como educar esses profissionais? Porque o que me parece é que muitos deles, né, estão muito mais preocupados em tentar achar o melhor método, o melhor exercício e chega lá e impõe isso sobre o aluno, mas estão muito pouco preocupados sobre como o aluno recebe isso. Será que o aluno deu a mesma importância do que você? Ou será que ele vai dar a mesma importância? Será que você comunicou? Ou você simplesmente faz porque eu estou te mandando e porque eu sou profissional em questão aqui?
Luiz, eu acho que... Acho não. Com certeza, essa pergunta que você me fez é uma pergunta... Como é que é a expressão? Uma pergunta de $1 milhão, né? É uma pergunta muito importante, cara, porque é a partir daí que a gente começa realmente se interessar pela resposta, por encontrar a resposta, e nesse interesse a gente começa a descobrir muitas coisas. Eu sempre tenho o atleta de performance mesmo, atleta de alto rendimento, como uma referência muito importante para nortear as minhas ações como um profissional de educação física. Por que eu tenho um atleta como referência? Porque o atleta ele se expõe à intensidade máxima, ele tem um nível de comprometimento muito grande, ele tem uma cobrança, ele desenvolve uma disciplina que é necessária para que ele alcance. Então, para mim, assim, são os parâmetros para você atingir realmente um resultado significativo. Tá? Então, eu sempre procuro olhar para um atleta e buscar assim, quais são os detalhes que compõem esse cenário que fazem com que ele realmente conquiste esses resultados, alcance esses números, enfim. E quando eu faço uma correlação, né, uma comparação com as pessoas, vou chamar assim, os não atletas, né, ou atletas amadores e tal, eu percebo uma distância muito grande. E aí a gente pode falar assim, mas a distância talvez esteja na periodização, na aplicação, nos exercícios. Também, com certeza, existem diferenças que acabam refletindo no resultado. Mas eu acho que não são essas as principais diferenças que realmente distancia uma pessoa da outra. Mais uma vez, está nos detalhes. Tem dois elementos que, quando a gente fala em educação, né, ou melhor, assim, se a gente for filosofar pela vida, o que é a vida? O passar do tempo, o que é evoluir? Evoluir é você simplesmente se adaptar aos estímulos que o meio te apresenta, né? Vou dar um exemplo bem básico, assim, você é criança, você não conhece o seu corpo, mas você quer explorar o meio, então você começa a dar estímulos aleatórios e a partir das suas conquistas você começa a assimilar. Eu faço isso, eu consigo me deslocar, se eu faço assim, eu me desloco mais rápido. Então o que é isso? São aprendizados que permitem que você avance nessa questão da adaptação com relação ao meio. E o esporte não é diferente. Né? Por que um atleta consegue uma performance X e não Y? Porque ele foi praticando, ele foi prestando atenção em como ele conseguia melhorar ao ponto daquilo se tornar autônomo. E nós sabemos que o grande segredo de um movimento eficiente é quando você não pensa nele. Você praticou tanto aquilo que aquilo ali sai de forma fluida. Tá? E aí como é que a gente alcança essa condição? Nas minhas reflexões eu percebo que que na verdade assim, viver é a capacidade de se adaptar constantemente. E a tradução para mim de se adaptar é aprendizado. Você está atento às interações que você tem com as outras pessoas e com os indivíduos e com o ambiente, né? Para entender, beleza, quando eu faço isso, o que acontece, qual que é a reação, como é que eu me comporto, enfim. Então tudo isso vai trazendo a você aprendizados que te promovem uma adaptação e facilita a tua vida. E aí que tem um outro elemento que eu considero extremamente importante e é um elemento que dos autores que eu gosto, assim, o Rubem Alves, ele cita muito isso com muita de uma forma muito significativa, com muita importância, que é a emoção. Então, quando a gente fala que aprender é o que nos permite se adaptar e evoluir, né? Como é que isso acontece, na verdade? Se você observar, todo aprendizado importante na nossa vida, ele está atrelado a uma emoção, né? E aí, mais uma vez, vamos levar esses conceitos para o atleta, né? Então, por exemplo, o atleta ele tem isso muito presente no dia dele. E nem precisa ser pensado muitas vezes. O próprio contexto do esporte já proporciona para ele emoção e aprendizado. Então, por exemplo, você pega um nadador que treina para melhorar milésimos de segundos para poder ter uma conquista significativa, como uma medalha, né? Essa busca pela adaptação faz com que ele se interesse mais pelos seus movimentos, pelo que o profissional está falando de orientação. Ele presta mais atenção no ambiente, como o ambiente está interferindo na performance dele. Então, isso naturalmente, esse interesse, essa atenção, inevitavelmente vai trazer ele algum aprendizado. Porque ele vai prestar atenção e vai conseguir captar qual informação ele precisa considerar para se ajustar e evoluir na sua performance. E
inevitavelmente também, toda vez que ele assimila essa informação, ou seja, caracteriza um aprendizado, isso emocionalmente é muito importante para ele. Por quê? Porque aumenta as possibilidades de ele conquistar o que ele deseja. Muitas vezes se reflete numa conquista propriamente dita, que isso traz uma emoção. Muitas vezes é uma emoção negativa, então, ou seja, assim, ele achou que tinha aprendido, que tinha melhorado, mas na hora que ele foi realmente para a prova para poder confirmar ou não deu certo. Então, ou seja, é uma emoção negativa que também traz aprendizado. Ele fala, puta, eu achei que era o suficiente, mas não foi. Sabe? Então, o aprendizado, ele necessita da emoção justamente para ele ser assimilado. Bom, aí eu vou fazer um parênteses então. Pega no dia a dia de um profissional. Então, imagina que situações excepcionais vão gerar emoção eventualmente porque você não está muito exposto àquilo. Uma vez que você está, vai gerar um ambiente diferente, aquilo vai te trazer algum tipo de ansiedade, assim vai. Então, você tende a lembrar mais desses momentos porque eles são mais raros, né? Por exemplo, você vai lembrar de uma viagem, mas você não lembra o que você comeu hoje no almoço. Exatamente. Entendeu? Uma série de coisas que, pelo caráter raro e excepcional, vão fazer com que você tenha mais emoções, vamos dizer assim, atreladas a isso. Um aluno, um profissional que está dando aula para o mesmo aluno todos os dias, durante não sei lá quantas semanas e meses, até anos. Como trazer a emoção para esse contexto, para esse ambiente, sendo que ele é uma coisa que acontece quase que rotineiramente, assim, vamos dizer assim, diariamente. E para ele também, imagina que ele tem vários clientes no dia, no qual ele já atende há muito tempo, e ele precisa ensinar e educar e falar. Como é que ele vai trazer emoção para esse contexto? Porque o que parece assim, que é algo que eu não discuto a importância, mas que às vezes é mais fácil falar do que fazer. Como fazer? Essa é a grande questão, assim. E você terminou muito bem, assim. Não é tão simples de fazer, mas é possível. É uma questão de cultura. É a gente, primeiro, entender que isso é importante e necessário, e a partir daí começar a se interessar e a se dedicar a fazer essa diferença. O que hoje eu entendo, Luiz, olhando para o cenário, assim, generalizando a maneira das aulas que acontecem, né? Vamos falar no contexto de personal trainers. Elas são muito parecidas. Não só umas com as outras, mas com as mesmas aulas que eram feitas há alguns anos atrás, até considerando o mesmo profissional. Então, o que acontece? Essa previsibilidade não desperta interesse, não desperta surpresa, naturalmente não emociona, tá? E eu costumo dizer o seguinte, eu falei no nosso bate-papo anterior que quando, por exemplo, eu comecei a dar cursos, eu não me preocupava apenas com a informação que eu tinha que apresentar. Eu entendi que eu precisava estudar a apresentação para criar os meus momentos de encanto. Sabe? Então eu falo assim, poxa, eu sei que essa informação ali na frente ela vai vir, o que eu posso fazer aqui que eu vou despertar essa curiosidade para que quando essa informação surgir, ela tenha um impacto muito mais emocionante, interessante, enfim. E o treino é a mesma coisa. Eu não posso pensar no treino simplesmente em exercícios, em séries, em repetições e cargas. Não preciso nem dizer que isso é óbvio que a gente tem que considerar, isso é fato. Só que o que acontece? Quando a gente se prende apenas a esses detalhes, a gente inevitavelmente limita os nossos resultados. Por melhor tecnicamente que você seja, por mais dedicado e atento que você aplique, inevitavelmente os resultados serão limitados. Por quê? Porque falta um componente fundamental, que é a conexão com o aluno. E se conectar com o aluno, é muito importante dizer isso agora, não é gerar uma dependência do aluno com relação a você, muito pelo contrário, é ser o profissional que desperta no aluno a sua capacidade de se desenvolver. Vou dar um exemplo, talvez aqui, tipo, não sei se eu vou ser feliz na analogia, sei lá. Se não for, eu vou te falar. Tá, presta atenção, Mestre Yoda, Mestre dos Magos, Mestre Splinter, enfim, esses grandes mestres, né, da ficção, assim. Você já percebeu que eles não entregam a resposta? Eles sempre trabalham com perguntas, é sempre muito... Para a revolta de quem está assistindo. Exatamente. E eu acredito que esse
é um detalhe importante que nós deveríamos trazer para o nosso contexto. Então, como é que a gente aplica isso? Tá, eu sei que eu quero que meu aluno evolua aqui, enfim, por isso que eu preciso de um tempo para que isso aconteça. Não acontece de uma vez só, a gente sabe. Então, se eu sei que eu quero isso nesse período, o que eu posso criar de desafio aqui que leve esse meu cliente, esse meu aluno, esse meu atleta a se interessar em encontrar a solução? Por que eu, particularmente, Luiz, assim, enquanto um profissional que atua como personal trainer, vamos dizer assim, nunca gostei de chegar para o aluno e falar assim, você vai fazer um agachamento, não pode isso, não pode aquilo, tem que ser assim, tem que ser assado. Cara, já estragou tudo. Por vários motivos. Você já entregou pronto a teoria. Uma vez que entregou a teoria pronto, o teu aluno não se interessa mais, porque é como se ele já soubesse tudo aquilo, e aí perdeu o encanto. Então assim, eu quero que você agache. Como? Da maneira que você conseguir, da maneira que você achar que é um agachamento. A partir do momento que ele começa a agachar, aí você vem com a intervenção. Você consegue fazer mais assim, assado? Não, por quê? Então tenta. Não consegui. E por que você não conseguiu? Não sei. Então vamos lá, vamos fazer de novo. Agora você presta atenção e me diz o que você sente, o que você não sente. Então assim, o profissional ele precisa realmente incluir o atleta no processo do seu próprio desenvolvimento. Então você desperta, você cria situações para que ele fique interessado em buscar a solução. Quando isso acontece, Luigi, eu fico muito à vontade de dizer, a mágica realmente acontece, cara. Porque o nível de interesse é outro, o nível de envolvimento, o nível de dedicação e, consequentemente, quando você proporciona a alguém um desafio que ele consegue encontrar a solução, é inevitável que ele se emocione. É que a gente precisa entender que emoção não é chorar, ou enfim, cara, emoção não. É você se sentir tocado por algo que você fez, que você aprendeu, enfim. E aí, essa é a maneira que eu acredito que nós podemos aplicar tanto o aprendizado e, consequentemente, incluir o detalhe da emoção para que esse aprendizado seja realmente assimilado num contexto de personal trainer, por exemplo. Porque eu levo um pouco como exemplo, né? Por estar vivenciando isso quase que diariamente, o pessoal que acompanha a gente sabe, às vezes a gente tem um escritório aqui da Elite Training, né? E a gente está junto com um box de CrossFit. E a gente todo dia acompanha as aulas. A gente, obviamente, não é o que a gente faz como empresa, mas eu acompanho as aulas, acompanho a dinâmica, sei como o pessoal leva isso no dia a dia. E você falou muito dessa questão da emoção. E indiretamente eu acho que o CrossFit endereça alguma dessas coisas e acho que é a razão principal pelo qual a retenção é tão alta e pelo qual virou um fenômeno tão rápido. Porque você imagina que todo dia a pessoa chega para treinar e ela não sabe o que ela vai fazer. Então isso já gera uma expectativa, é uma emoção. Gera uma ansiedade, é uma emoção. Uma vez que ela chega e é apresentada ao programa, será que eu vou conseguir fazer? Outra emoção. Se ela consegue, emoção positiva, ótimo, eu consegui fazer no tempo, eu consegui realizar as repetições. Se ela não consegue, fica um desafio para a próxima sessão. Ou seja, não sei se isso foi feito de caso pensado, não sei se isso é algo que aconteceu de maneira, vamos dizer assim, aleatória. Eu acredito que seja um componente dos dois, porque não dá para pensar em tudo. Mas eu acredito porque essa é uma das razões pelo qual é uma atividade que traz tantos adeptos. E ao mesmo tempo, porque tanta gente rejeita. Porque a gente sabe que tem muitas pessoas que evitam esse tipo de... Tem gente que não é muito vamos dizer assim, afeita a viver grandes emoções todos os dias. São pessoas que gostam mais da zona de conforto, gostam de chegar na academia e já fazer aquela rotina que faz sempre. Eu sei porque eu tenho pessoas assim na minha família. E só fazer um adendo no que você está falando, a frustração também é uma forma da emoção de se manifestar. Exatamente. Né? Então ela tem feedback de tudo quanto é jeito. Né? Antes de chegar, no momento em que ela está aqui, depois que ela vai embora. Então ela não sabia o que ela ia fazer, ela ficou o tempo todo prestando atenção se ela ia conseguir fazer, e quando ela foi embora, ela fala, consegui ou não. Coisa que muitas vezes a pessoa que está acostumada numa aula de personal trainer ou vai na academia, ela não pensa. Ela já chega falando, bom, que horas que isso vai acabar, que eu quero ir embora, eu preciso treinar, porque eu tenho que trabalhar. E ela passa meio que em piloto automático por tudo que ela está fazendo. O que interessa é que ela suou e ela ali secretou alguns hormônios do bem-estar ali, que é o que ela queria. O que não está errado, eu acho que cada um dentro do seu contexto.
Mas aí acontece isso, que a retenção é baixa. Com o tempo a pessoa perde o estímulo, ela não vê sentido, ela começa a recorrer a estímulos de agora eu vou tomar um choque disso, agora eu vou tomar aquele suplemento, porque daí eu não preciso ir na academia ou vai facilitar o processo. Tipo assim, porque ela não tem estímulo naquilo que ela está fazendo, ela não vê propósito, ela começa a recorrer a métodos alternativos que muitas vezes não são nem recomendáveis e muito menos eficazes, né? Faz isso, come isso, faz isso aqui à noite, toma esse chá, toma essa pílula, injeta essa substância que você vai ter resultado em 15 dias. Então ela recai nisso. Por quê? Porque ela não consegue ver motivação em coisas, como a gente falou, nos detalhes, as coisas simples do dia a dia. E isso não quer dizer, eu não estou defendendo aqui CrossFit, mas não é isso. Eu quero dizer o que está lá dentro que falta muitas vezes em outras atividades. O atleta, eu vejo a motivação dele, ele vive daquilo. Então o atleta, o dia que ele não consegue completar uma sessão de treino, para ele gera um medo de que ele não vai conseguir desempenhar. Então aquele medo é uma emoção no qual não faz o que no dia seguinte ele tente melhor, tente fazer melhor no sentido assim, tente superar aquilo que ele não conseguiu, ou mesmo que ele tenha conseguido, tente fazer melhor ainda para mostrar que ele está evoluindo. Então é diferente de uma pessoa que não vive disso, porque ela não tem nenhuma dependência de ir bem nos exercícios da academia para poder chegar no final do mês e pagar as contas. Aquilo lá é mais uma atividade de lazer, o que importa é que eu fui, transpirei, tomo um banho, põe roupa para lavar, né? Como trazer esses atributos, né? Tudo isso que a gente colocou, essa questão emoção, e que você já nomeou bem, como trazer isso para o dia a dia, mas de que maneira? De uma maneira em que, ok, eu nunca fiz nenhum curso, eu não sou um cara motivador, talvez a maneira como me comunique não é uma maneira muito extrovertida, eu sou um cara mais quieto. Que ferramentas eu posso usar? A tua explanação ela foi muito pertinente, muito importante e trouxe à tona um ponto que para mim é o mais importante, assim, que é o crucial, porque a partir dele você consegue entender a importância e aí, enfim, você tem significado para buscar como fazer, assim. Você falou da questão do seu 15 dias, do atleta, do CrossFit e tal. Independente do contexto, eu acho que o principal ponto onde nós podemos melhorar muito é não ter pressa. Sabe? Assim, a gente tem experiências diferentes, estilos diferentes, mas além das diferenças a gente pensa muito parecido. E até onde eu entendo, o processo de treinamento, ele não é um processo que tem que ser feito com pressa. A prova disso são os ciclos olímpicos. Cara, são 4 anos treinando. Então, ou seja, você está treinando aqui hoje, mas você está treinando consciente de que esse dia faz parte da sua prova nas Olimpíadas daqui 4 anos. Então a prova não é só a prova ela é uma série de dias que antecedem ela. Então assim, você tem que entender que o que você quer atingir daqui a 4 anos, você vai construir ao longo desses 4 anos. E aí cabe a você ter essa habilidade, essa sabedoria de distribuir de forma gradativa para chegar lá da maneira como você deseja. O atleta tem esse prazo muitas vezes estabelecido, 4 anos, 2 anos, enfim, porque sempre tem as provas como referência. Uma pessoa que não é atleta fica muito solto. Só que na minha interpretação, eles têm muito mais pressa do que o próprio atleta. Mesmo sem ter uma data específica para poder se expor a algum tipo de avaliação. Eu não consigo entender isso. E aí, a gente vê, paralelo a isso, muitas pessoas falando, chega final de ano, um personal trainer, pô, eu fico preocupado porque eu ganho menos, meus alunos... Mas por que acontece tudo isso? Simplesmente porque não existe um planejamento. Tá? Então, assim, se nós fizermos como tem que ser feito, ou seja, trabalhar cada coisa dentro de um tempo hábil, assim... Outro detalhe que não justifica a pressa. A maioria das pessoas treinam 2 vezes por semana. Um atleta que treina todos os dias para ele evoluir num ponto específico já é difícil. Imagina quem treina 2 vezes por semana, cara, assim, 1 hora só em cada dia, assim. A chance de evoluir é muito pequena. Então,
eu estou trazendo esses elementos para uma reflexão, mas para oferecer a solução primeiro, o profissional ele não pode acreditar que a evolução do aluno, o seu desenvolvimento está atrelado à sua presença. Esse é o primeiro ponto. Ele tem que ter um pensamento sistêmico que expanda a sua intervenção presencial. Por quê? O que eu quero dizer com isso ele tem que se preocupar em desenvolver uma autonomia. Porque é a partir dessa autonomia que o aluno dá continuidade em outros dias ao processo de desenvolvimento, mesmo não estando na presença dele. Exato. Essa autonomia oferece para o aluno, inevitavelmente, uma responsabilidade pela sua atuação. Né? Se eu souber plantar essa responsabilidade da maneira certa, de uma forma adequada, considerando as características, considerando o histórico, considerando o contexto do aluno, eu consigo desenvolver nele um interesse muito maior pelo que ele está fazendo. Então lembra da questão do desafio? Eu desafio para que ele encontre a solução. Certo? Então o mérito vai ser todo dele. Eu sou apenas um meio para que ele encontre a solução. Então, quando eu olho para um contexto de personal trainer, que é a maioria, né, do que nós atuamos hoje, eu acho isso muito possível e muito favorecido, vamos dizer assim, por como as coisas acontecem. Só falta a gente fazer. Então, na prática, Luiz, eu faria um planejamento no mínimo de 1 ano, não venderia aula, muito menos não venderia um mês, porque a gente sabe que isso não faz diferença nenhuma, sabe? E outra, socialmente falando, a gente sabe que é importante que as pessoas permaneçam ativas durante o maior período possível, né? Senão até o resto da vida. Então assim, monta um ano, explica, olha, dentro desse período aqui, nós vamos trabalhar isso. Então, ou seja, isso aqui é muito importante, só que para que isso aqui aconteça, eu necessito disso e disso como base. Então você está entendendo a importância de primeiro a gente focar nisso para te permitir chegar aqui. Então assim, eu daria uma aula mesmo para o aluno apresentando o significado. E paralelo a isso, eu criaria uma estratégia, para eu desenvolver isso aqui, eu preciso colocar ele numa condição que ele entenda que ele não tem. Eu posso utilizar um esporte, dependendo de qual seja o objetivo a ser melhorado. Eu posso utilizar um exercício. Sabe? Então, é o seguinte, vamos fazer isso aqui. Eu já sei que a pessoa não vai conseguir, mas eu fiz de propósito. Então, e aí eu valorizo o exercício. Luiz, isso aqui é muito importante por causa disso. Sabe aquilo que você gosta de fazer? Cara, isso aqui é fundamental, é estratégico. Então, mas então como é que eu melhoro isso? Era o que eu queria ouvir. Então, é o seguinte, vamos trabalhar assim, assado. Sabe? Então você tem que expor o teu cliente, teu aluno, a uma situação desafiadora que motive ele a encontrar a solução e dar continuidade a essa estratégia. Só que aquela história, tipo assim, para ser desafiador tem que ser significativo. Porque se não tiver significado para o aluno, ele fala, Dani, não quero aprender isso. Então, primeiro, nós temos que estudar o processo. E não apenas estudar o processo, estudar as pessoas também, que é aí que eu acho que é um ponto determinante, Luiz, que a gente falha muito. A gente não se interessa da maneira certa ou talvez não com a profundidade que a gente precisa para entender as pessoas. Porque para entender as pessoas, você precisa conquistar a confiança delas. Sabe? E conquistar a confiança não é uma coisa tão simples assim. Então precisa de tempo e interesse. Sabe? E assim, à medida que a pessoa vai se apresentando para você, você tem que ter uma sabedoria, eu diria, e uma habilidade de valorizar o que é importante para aquela pessoa, que muitas vezes não é o que é importante para você. Esse é o grande desafio. Então, por que hoje, Luiz, muitas pessoas, se a gente for falar em proporção, tem muito mais pessoas que não fazem nada do que pessoas que estão praticando alguma coisa. Porque essas que não fazem nada, elas não foram compreendidas ainda. Pensa. Toda academia é pensada para atender um tipo específico de pessoa. Desde a música, desde da decoração, desde, enfim, dos métodos todos. Essas pessoas já têm muitas opções. Sabe? Só que tem inúmeras outras pessoas que não se sentiram atendidas ainda. Então nós precisamos olhar para isso com muito mais carinho. E eu garanto a você, Luigi, se o profissional se interessar por essas pessoas ao ponto de aprender com elas e não de querer doutriná-las a um formato que todo mundo faz, esse profissional ele vai se desenvolver de uma maneira muito significativa. Da mesma forma que acontece com o cliente, com o aluno, o atleta, acontece com ele. Ele precisa também se desafiar
para poder buscar soluções, encontrar soluções, se emocionar. Então você percebe que é um ciclo virtuoso, assim, tanto para o profissional quanto para o aluno. Né? E uma referência que a gente pode usar, Luigi, tipo, é novela, sei lá, não sei se é a melhor, mas pô, vou contar uma história, mas você percebeu quantas voltas uma novela dá para te prender de propósito? Então assim, é mais ou menos esse o nosso papel, não no sentido de entreter apenas, mas no sentido de manter o aluno interessado dentro do processo. Como eu falei, não é simples, mas é possível e deve ser feito. Mas é aquela coisa, né, Kleber? Acho que nem para você ser um profissional competente, destacar na área, nunca é simples em nenhuma área. Não vai ser na nossa. Cria-se a falsa impressão, né, de que a educação física basicamente é você entender de movimento, entender algumas coisas gerais de fisiologia, anatomia, e você está bem para a vida, né? Quando na verdade isso é a ponta do iceberg de uma série de outras coisas que você tem que aprender no processo todo, entendendo que o nome educação física, na verdade, né, começa de dentro, não de fora, né? Que hoje a gente tem aí muitas pessoas que falam sobre isso e já tem artigos publicados sobre isso, de que o movimento que você manifesta, ele é resultado de comportamentos, de emoções, de interações com o ambiente, de traumas que você pode ter tido físicos e emocionais, né? Pessoas que andam curvada, pessoas que andam com o ombro atrás, a autoestima conta muito com relação a isso. Quando você está mais chateado, você tende a andar de uma maneira, quando você está bem é outra maneira, quando você fala, como você se expõe para o mundo. E tudo isso tem a ver com o que a gente faz no dia a dia. E tá aí, acho que o papel do profissional é conseguir identificar pelo menos o que isso quer dizer de maneira geral. Para que depois ele vai estudar a área de maior interesse dele, ele vai, obviamente, achar o caminho para conseguir lidar melhor com os clientes dele. Isso a gente não vai conseguir dar aqui uma cartilha que serve para todos. Mas eu acredito muito nisso. E eu vou dar um exemplo para a gente fechar aqui, depois você pode concluir, de que todas as vezes que eu fui trabalhar no esporte coletivo, todas as coisas que deram certo, muitas coisas deram errado, outras coisas deram muito certo, sempre foi no momento em que você consegue conquistar e convencer pessoas. E não o treino. Porque o treino, na verdade, ele vai ter o contexto, você tem ali uma ideia geral na cabeça. Por exemplo, você tem ali a história que você quer contar. Mas como você vai contar os detalhes que elas vão acontecer, né? Elas basicamente vão acontecer no momento que você está contando. Né? Então, assim, a gente adequou muita coisa no meio do caminho, mas quando você consegue conquistar pessoas e consegue conquistar que as pessoas compreendam as suas ideias e você compreenda as dela, é quando a coisa começa a dar certo. E toda vez que você vai começar algo e começa assim, a probabilidade de dar certo é muito maior do que se você simplesmente achar que eu estou aqui porque eu sou bom, eu estou aqui porque o meu sistema de treino é melhor. Eu acho que isso é o que... Muito pelo contrário. Acho que é a receita para as coisas darem errado e você sair depois culpando sempre terceiros e nunca a si mesmo. Porque você falha ao enxergar o elementar de quem vai trabalhar com movimento humano e performance. Que é ter adesão de todo mundo que está no seu ambiente. Porque se todo mundo acredita na mesma coisa, a coisa vai dar certo. Isso é na educação física, é na economia, é na política, sei lá, pode nomear quais são os ambientes. E eu vejo muito poucos profissionais, mesmo no personal training, preocupados com isso. Porque ele acha que é ele com o aluno e ele vai falar e o aluno vai compreender e vai fazer porque ele... Quando na verdade nada daquilo que ele acha que está acontecendo. E é o dia que ele tem uma surpresa grata de que o aluno não está mais interessado, ou não quer, ou perdeu interesse, e aí ele fica naquele medo de, né? Aí é a hora que ele... É engraçado, é a hora que surge o medo da perda, é a hora que ele começa, então agora eu preciso procurar fazer alguma coisa, preciso fazer uma certificação, preciso procurar outra maneira de vender meu produto. Aí ele começa a prestar atenção nas coisas em que ele estava ali, dormente, esperando a coisa acontecer. Né? Então, ou seja, mais uma vez a emoção, tendo que levantar o cara do sofá. A gente sabe que todo ser humano é assim de alguma maneira, mas acho que muitas vezes o profissional deixa isso acontecer durante muito tempo. Né? Eu vejo profissionais, às vezes, com 10, 12 anos de carreira, converso direto com amigos meus que trabalham aí no esporte, falo, puta, cara, o pessoal aqui está fazendo isso, faz 10 anos usando
filosofia de treino de 10, 15 anos atrás, o pessoal não é muito adepto à mudança. A gente cansa de ouvir. Pode concluir. Eu vou começar falando, pegando o gancho do início da nossa conversa, né? Que você falou do esporte coletivo e tal, enfim. É uma ilusão você acreditar em resultado coletivo. Não existe. O resultado coletivo, ele é uma consequência do individual. Quando você fala, o grupo e tal. Cara, se esse grupo está contigo ou não, se ele comprou a ideia ou não, é um reflexo do que individualmente cada um comprou ou não a ideia. Então a gente, obviamente, quem trabalha com esporte coletivo tem que esperar um resultado coletivo, mas não pode se esquecer que o trabalho para que esse resultado coletivo aconteça, ele é individual, de formas diferentes, obviamente, porque as pessoas são diferentes. E você foi muito feliz no que você falou no lance de comprar a ideia, a adesão, essa é a palavra. A gente precisa realmente se aproximar do aluno de forma que ele esteja contigo e não simplesmente te obedeça. Vamos pegar o esporte novamente como uma referência. Se você simplesmente fala para o teu atleta, hoje a gente vai fazer isso, 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 e você não está preocupado em saber se ele entendeu o porquê, né, por que você organizou assim, se você não tem essa preocupação, a responsabilidade fica totalmente contigo. Porque ele vai fazer o que você mandou. Se amanhã der certo ou errado, ele vai falar assim, cara, você mandou, eu fiz. Agora, será que a maneira como eu fiz foi a maneira adequada? Será que eu me envolvi como deveria? Será que eu me interessei em executar exatamente como deveria? Aí você pode falar assim, então a responsabilidade é do atleta. Também mas inicialmente é de quem está cuidando daquele atleta. Agora vamos trazer para um contexto menos intenso, vamos dizer assim, um aluno de profissional. Cara, não é responsabilidade do seu cliente confiar em você logo de cara, só porque ele está te pagando. Muito pelo contrário, né? Muitos até acreditam que pelo fato de estar pagando é que mandam em você. E alguns profissionais se posicionam dessa maneira, exatamente. Então, quando você assume o compromisso de cuidar de alguém, de preparar alguém, você tem que ter... a primeira preocupação eu preciso apresentar para essa pessoa os meus argumentos, o meu conhecimento, o que fundamenta o meu planejamento, o que fundamenta as minhas decisões, para que ela entenda a importância por trás disso. E qual é o resultado de você fazer isso inicialmente? É fazer com que essa pessoa compre a tua causa. Fala assim, poxa, gostei de como ele trabalha, faz sentido o que ele explicou para mim e eu tô com ele. Porque quando o aluno é conquistado pelos seus argumentos, pelos seus pontos de vista, pela sua maneira de enxergar o seu trabalho, aí tem muito mais chance de dar certo. Porque não é você cuidando dele, são vocês dois cuidando dele. Porque você, como o cérebro, vamos dizer assim, fazendo a questão do planejamento, da programação, e ele como parte muito importante também na execução. E aí eu acho que fica justo. Porque você, por melhor que você possa ser, você não pode se iludir acreditando que só você será responsável pelo meu resultado. 50% é da sua orientação. Ou até menos. Mas então, outra parte depende de como eu vou fazer. Assim. E como eu vou fazer depende do quanto você conseguiu me conquistar. Sabe, assim, apresentando, como eu falei, argumentos, pontos de vista, justificando as escolhas. Sabe? Quando acontece isso num processo de preparação de alguém, é impossível não dar certo. Né? E dar certo, eu estou usando até de uma maneira meio genérica mesmo, sabe? Não estou especificando o resultado X ou Y. Mas dar certo é no sentido de, criou-se ali uma cumplicidade que a partir dela, qualquer resultado que vocês almejem tem muito mais chance de ser alcançado. Tá? Então, eu sugeriria para os profissionais, antes de saírem vomitando seus conhecimentos técnicos, né, que isso acho que impressiona até os primeiros 5 minutos. Sabe, assim, você tem que até a primeira página. Você tem que se preocupar em mostrar quem você é. Olha, eu vivi isso na minha vida e o resultado dessas minhas experiências me fez hoje ser um profissional que pensa assim, assado. Eu pego isso desse método, pego aquilo desse outro método e para mim faz sentido essa mescla por isso, isso, isso. Sabe? Então isso é ter a humildade, e eu falo humildade justamente no sentido de você se posicionar. Olha, eu sou esse que penso assim. Tá? E por que eu falo humildade? Porque a segurança ela vem de você assumir que você pode estar equivocado,
que amanhã depois você pode aprender uma coisa que mude sua maneira de pensar. Então por isso que eu usei a palavra humildade, justamente você, olha, hoje eu sou esse, baseado em tudo que eu fiz e aprendi. Mas juntos podemos descobrir muito mais coisas, podemos descobrir novos caminhos, novos métodos, novas formas. Então, se a gente quer resultado realmente significativo, seja com atleta ou com alunos de personal trainer, o primeiro passo é buscar essa conexão. Buscou a conexão, você vai entender como é que você desafia o seu aluno, como é que você motiva ele, qual é o limiar de cobrança com aquele aluno. Tem alunos que é muito maior, tem outros que é muito baixo. Então, tudo isso só vai acontecer a partir do momento que vocês se conhecem. E uma vez que vocês se conhecem, aí você vai ter todas as informações que você precisa para criar esse plano muito bem elaborado, com o momento de desafio, com o tempo para ele buscar a solução, com os auxílios que você vai dar para ele chegar na solução. E quando chega a solução, a emoção se manifesta e o aprendizado ele é consolidado. Então eu diria que esse é um norte que eu sugeriria para a gente poder sanar esse problema. Eu acho que a gente levantou questões aqui que são complexas de alguma maneira, porque envolvem outras coisas que não só a parte técnica da preparação física, do treinamento. Mas eu acho que é um bom caminho para a gente seguir. A gente obviamente vai voltar a discutir esses assuntos. E eu sempre gosto de deixar muito claro quando a gente está nesses podcasts, né, que aqui a ideia é justamente que a gente consiga trazer, né, reflexões que vão afetar, né, o papel do profissional no dia a dia. Porque não é porque eu acho, porque você acha. É porque a experiência nos mostra isso, nos mostrou nesses aí 23, 24, 25 anos de carreira. E para os profissionais que estão começando agora, acho que é importante a gente passar sempre essa mensagem. Obviamente, julga conforme você quiser, usa aquilo que você acha que é necessário. Assista quantas vezes precisar para poder... Algumas coisas vão ser assimiladas, outras não. Vão entrar por aqui e sair por ali. A gente realmente não está preocupado em catequizar ninguém, muitas vezes, e nem querer dizer que tudo que a gente fala aqui é verdade, mas sim de abrir a discussão, para que o personal training, o preparador físico e os profissionais da área não fiquem só pensando numa única coisa, né? E que a gente consiga levar a conversa para outras esferas, para que depois no final a gente consiga trazer tudo isso para o nosso contexto, né? Só uma última coisa que eu queria concluir, Luiz, assim, talvez quem está assistindo deve estar pensando, tá, legal, como é que eu faço, o que eu faço? É normal essa dúvida, mas o primeiro ponto que eu diria que assim, é o primeiro passo muito importante é se livrar da crença que a gente tem que saber tudo, que a gente tem que estar pronto. Porque eu percebo isso na educação física, sabe? Tem que ter uma postura ou talvez um posicionamento como se você fosse conhecedor de tudo, como se tivesse as soluções para tudo. Eu acho que isso só atrapalha, na verdade. Então, se você tem a segurança de se posicionar como alguém que não tem todas as respostas e que quer encontrar o máximo de respostas possíveis, você naturalmente já está se posicionando da maneira certa. Porque isso passa segurança, pelo menos para mim passa muita segurança, você assumir quem de fato você é, que é um ser incompleto. E pro cliente também, para um bom cliente, vamos dizer assim, ele vai olhar isso com bons olhos. E aí você estabelece essa relação, como eu falei, de que assim, olha, vamos junto? Então vamos junto, vamos aprender junto. Certo? Porque o que eu aprendi com o Luigi, talvez não se aplique com você. Então vamos iniciar agora um processo junto de desenvolvimento mútuo. Eu acho que esse posicionamento inicial, naturalmente, ele já prepara e facilita tudo que vem depois. Tá bem, obrigado aí por mais essa conversa. A gente volta em breve em mais outros episódios aqui do podcast. Agradece quem conseguiu assistir até o final. Quem não conseguiu, tenta em algum outro momento. E, bom, se vê em breve aí. Pô, como eu já te falei várias vezes, assim, sempre um prazer a gente poder não apenas conversar, mas também ter a oportunidade de externar essas nossas reflexões para mais pessoas. E com certeza virei mais vezes. E deixo um convite, né, até para as pessoas que assistirem, assim, se quiserem deixar sugestão ou quiserem apresentar algum tipo de dúvida, problema e tal, a gente está aberto aqui e com o maior prazer a gente pode comentar a respeito. Com certeza. Valeu, Kleber. Valeu, Luiz. Abraço. Abraço.